Aula 5 de mapas, desafio mapas, corpo proativo. Querido estudante de mapas da UFRJ, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou José Otávio, um homem branco, cabelos pretos, grisalhos, cara mais comprida que redonda, olhos castanho escuro, um pouco caidinhos, um sorriso no rosto, uma camisa ocre, não sei que cor. Que cor é essa, Wilson? Um ocre, acho que. Esverdeado, né? Esverdeado, sim. Estou muito feliz, porque hoje nós vamos falar sobre o Desafio Mapas. O Desafio Mapas é uma das coisas mais importantes na nossa disciplina. E vocês ganham 4 pontos se fizerem esse Desafio Mapas. Vocês acreditam que eu saí do sedentarismo, aprendi um pouco a tocar piano, estou escrevendo um livro, estou aprendendo a dançar, e agora, no meu desafio desse semestre, eu vou aprender a cuidar do meu corpo, a ter uma verdadeira autocura comigo. Vou assumir o cuidado com o meu próprio corpo. Para isso eu vim para São Paulo, para conversar com o meu amigo Wilson Garves. Eu quero que ele se apresente. Ô, José Otávio, que prazer estar aqui contigo, com seus alunos, as pessoas que te acompanham, e dizer que é uma alegria muito grande. Sou terapeuta ocupacional, estudei na mesma universidade que você, e ali na universidade, no ambulatório de fisioterapia e terapia ocupacional, foi criado um núcleo de pesquisa de um método chamado autocura, ou método self-healing de Meir Schneider. Esse método nasceu a partir da história do Meir Schneider, que é uma pessoa que desenvolveu graves problemas de visão por conta do esforço próprio, da proatividade, da força de vontade. Ele conseguiu reverter um estado de cegueira. Ele nasceu em Israel, né? Não, ele nasceu na Ucrânia. Na Ucrânia, conta essa história. Meir nasceu na Ucrânia, migrou quando ainda bebê para Israel, e nasceu com problema visual. Né? Parece que os pais eram surdos, é isso mesmo? Os pais surdos, né? Então ele tinha muita dificuldade de interagir com os pais, mas tinha avó. Foi, na verdade, a única pessoa que o apoiou quando ele aprendeu um método de um trabalho visual de um oftalmologista norte-americano chamado William Bates, ainda adolescente, já com atestado de cego, e ele, não se conformando com essa história, ele resolveu fazer esses exercícios. Ficava 8 horas no sol, na praia, fazendo exercício, no sol no escuro, buscando um contraste de claro e escuro. Então, de quase cego, com esse método, ele começou a ver alguma coisa. Sim, mas não foi assim instantâneo. Não. Foi quando ele percebeu que o corpo, a presença do corpo, o trabalho muscular, o relaxamento, influenciava na visão. Peraí. A gente está falando de desafio mapas, Wilson. Sim. Então, você tem que ajudar os nossos estudantes, eles precisam se engajar. Muita gente é sedentária, muita gente está longe do seu corpo, muita gente está precisando de um cuidado, está desanimado, está com depressão. E aí, Wilson, vamos começar a aula contando para esses alunos o que é o seu método. Peraí, o Wilson não é um terapeuta, uma pessoa, ele tem mais de 20 ou 30 anos aí já de... 30 anos de experiência. 2 livros escritos, pessoal, de mapas, e ele tem um e-book, ele tem 3 livros, e esse é novo. Ele está trazendo para vocês, em primeira mão. É a primeira vez que alguém entrevista ele sobre esse livro, pessoal. E vocês de mapas vão ver a diferença na vida de vocês. Então, eu quero que vocês engajem. E a gente fala, Wilson, pode ser aprender um instrumento musical, pode ser vai trabalhar com a mente, pode ser fazer o exercício, pode ser, de repente, ler o seu livro e começar uma saúde proativa. Mas eu quero que você fale dessa proatividade, desse desafio para os nossos estudantes. Sim, eu só quero encerrar a história do Meir, que é o seguinte, que é muito importante, porque o Meir Schneider, ele desenvolveu um trabalho, um método dele, criado por ele, claro, ele começou a aplicar um trabalho de visão, da yoga, de um oftalmologista norte-americano, e quando ele começou a fazer um trabalho corporal, a visão dele melhorou. Percebeu a relação que existe entre o corpo, a mente e a visão. E aí a visão dele começou a melhorar. Só para encurtar a conversa, com 21 anos ele migrou para os Estados Unidos, apresentou o trabalho dele numa banca com pessoas portadoras de uma doença chamada distrofia muscular progressiva, porque o fato dele ter sido alfabetizado em Braille, ele desenvolveu grande capacidade tátil, então ele desenvolveu toques terapêuticos muito sensíveis e aplicáveis para pessoas que têm algumas doenças. Inclusive, ele recebeu o título de PhD pela causa do trabalho dele,
em portadores de distrofia muscular. E eu conto tudo isso aqui no meu primeiro livro, Toque Terapêutico, Ciência e Sensibilidade. Através do tato, ele desenvolveu uma capacidade de transformar a vida dessas pessoas, Wilson? Sim, assim, de trazer mais mobilidade. Mas, enfim, aí, na própria UFSCar, né, onde nós estudamos, onde teve esse núcleo... Em São Carlos, de pesquisa, a gente fez pesquisas. Pessoal, eu estudei faz tempo, vocês não acreditam aos cabelos brancos aqui. Faz muito tempo. E aí, assim, duas professoras lá, a professora Leia Soares e a professora Jussara Pinto, fizeram até tese de doutorados. Você sabia que eu ajudei na tese de doutorado da Jussara? Eu fiz uma revisão bem completa, revisão bibliográfica, eu li os livros e fiz resumos de vários livros sobre terapias corporais para ela. Então, tem lá, inclusive, elas publicaram um outro livro, que foi a síntese dessa tese da Jussara. Tá por aí, depois a gente acha. Em algum momento eu vou encontrar esse livro aqui. Bom, é um livrinho, fala sobre o método também. Então tem muito livro publicado. Sim, tem muito, é um trabalho muito sério. Nós, inclusive, queremos futuramente ter um curso de especialização. Já foi aprovado no MEC, já foi aprovado na School for Self-Healing sobre esse trabalho. Mas, enfim, aí chegando nessa história de trabalho, eu me tornei instrutor, informei terapeutas do método aqui no Brasil, e um dia uma aluna minha do Piauí, de Teresina, me convidou para dar um workshop lá, uma oficina. Só que eu queria fazer alguma coisa mais, que eu já tive experiências, já morei na Índia uma época, tive outras experiências da medicina chinesa, das chamadas PICs, práticas integrativas complementares, que são muito baseadas em tradições e com resultado muito bom, que hoje também está acessível no SUS. E aí eu percebi que a gente tinha que complementar outras coisas para ajudar, sabe o quê? As pessoas a terem melhor saúde, por elas mesmas. Wilson, nós temos aqui mais de 1000 estudantes nessa disciplina. Tem muita gente procurando melhorar a sua saúde, melhorar a sua qualidade de vida, melhorar a sua saúde mental. Eu quero que você converse aqui, olhando para a câmera diretamente com eles. Olha, então eu vou dizer uma coisa para vocês que eu considero extremamente importante. Primeira coisa a gente considera o seguinte: o valor que tem a nossa vida é muito grande. E às vezes nós nos esquecemos, sabe por quê? Porque a nossa mente está muito ocupada. Está muito ocupada, distraída com os afazeres, com pagar a conta, com o trabalho, com a formação, com aquilo, e a gente esquece muitas vezes do principal, olhar o que nós estamos, perceber o que nós estamos sentindo, perceber os desgastes do corpo. O primeiro capítulo que tem aqui no meu livro se chama Acontecimentos Silenciosos num Corpo Esquecido. Então foi assim, após trabalhar com muita gente, com muitas pessoas, com portadores de doenças neurológicas graves, que eu percebi que o curso da doença, muitas vezes, ele vem por uma distração, por uma opressão, por um acúmulo de um estresse. Esses alunos, muitos, estão oprimidos. Não, você estudou, você sabe como é difícil. Eu sei. Gente, assim, primeiro passo. Fale de coração para eles. Vou falar uma coisa para vocês. Eu tô falando o valor da vida de cada um de vocês. Eu falo isso movido por uma vontade muito grande de que ninguém esqueça e deixe o valor da sua vida no segundo plano. O primeiro plano, o trabalho, o dinheiro, tudo isso é importante. A saúde é mais importante. Sem saúde, nós não conseguimos ir para lugar nenhum. E a saúde não pode ser considerada fragmentada, saúde física, saúde emocional, saúde mental. A saúde tem que ser vista de uma maneira integrada. E é isso que eu abordo no meu livro. E no livro, que inclusive está sendo lançado esse mês pela editora Senac de São Paulo, e eles estão utilizando o meu livro no Setembro Amarelo, que é o mês da campanha da consciência ao suicídio. Por quê? Porque esse livro traz muito aspecto positivo. Sem entrar na temática, ele traz assim, olha, você pode fazer muita coisa pela sua saúde. Eu costumo dizer, José Otávio, que existem 3 caminhos, pelo menos, ou alternativas, quando nós precisamos cuidar da nossa saúde, ou quando nós precisamos enfrentar alguma questão de doença. Primeiro, qual é? O primeiro caminho é o tradicional, ir ao médico. Vou no médico. Ele cuida de mim. E aí você deposita a sua saúde para o médico. E o segundo? Tá, mas assim, isso é importante. É importante a gente ter um diagnóstico médico, é importante você ir no médico, é importante você ter também a presença dos outros profissionais da saúde. Esse é o primeiro caminho. O segundo caminho é quando a gente busca as práticas chamadas alternativas ao modelo convencional tradicional. PICs, por exemplo. Os PICs. Uma prática de yoga, meditação, Tai Chi Chuan, acupuntura, a fitoterapia, enfim, outras práticas complementares. Tá. Agora,
existe a necessidade do terceiro caminho. Esse eu não conheço, Wilson. Conta para mim. O terceiro caminho, José Otávio, é o caminho onde a gente nos colocamos como um agente da própria saúde. Onde nós possamos nos autocuidar, saber conhecer as ferramentas do próprio corpo para ficar bem. Isso não exclui os outros dois caminhos e isso traz para a gente o empoderamento. Quais são os requisitos para a gente viver o terceiro caminho? O primeiro deles é o autoconhecimento. A gente precisa conhecer as ferramentas desse corpo integrado, que é o corpo e a mente, para a gente poder ficar bem, ter mais saúde. Né? E o segundo ponto é a vivência, é a prática. E para isso a gente precisa de uma terceira coisa. Sabe o que é? É mudança de paradigmas. Mudar a visão, a crença. Eu quero falar dessas crenças. Eu tenho uma crença muito forte que eu não consigo fazer algumas coisas. Por exemplo, eu tenho uma crença que eu não consigo correr. E é tão engraçado isso, Wilson, que eu fui lá corri 5 quilômetros a primeira vez e surgiu uma dor no meu pé, não sei se eu torci, o que eu fiz, e daí minha cabeça tá falando, viu, você não consegue correr. O que é isso? Então, aí assim, as nossas crenças, elas não nascem agora. A crença tem um rastro com a nossa experiência do passado, com as experiências familiares, culturais, do país, da família, as experiências que nós tivemos, os episódios traumáticos, como torcer o pé, então não posso. Eu andava na ponta do pé. Então, é importante a gente perceber o que o rastro que tem as nossas crenças. Agora, a crença, eu conto aqui no meu livro, ela nunca pode ser substituída por outra crença. Como que você transforma ela no quê? Eu falo o quê? Então, assim, eu falo da gente sair da mente, né? A crença acontece dentro fortalecer o pé. Você fortalece o seu pé, por exemplo, e você pode mudar a sua percepção. Então, eu digo assim, que é importante a gente ter uma experiência que envolve corpo e mente. Porque a sua experiência no corpo vai ressignificar as suas percepções mentais. Então, no exercício, não adianta. Tem que ir na academia, tem que fazer exercício, prática. E é importante a gente entender que você só precisa começar. Porque quando o exercício, a prática da atividade física, ela traz também prazer, porque você libera serotonina, acetilcolina, assim, tem hormônios que são produzidos, que eu também conto aqui no livro, como é que a gente pode ser essa pessoa mais resiliente. Agora, o que é importante falar também desse livro, Zé Otávio, que é o seguinte, que o livro, eu comecei a falar, o primeiro capítulo eu trago esse aspecto de como a gente pode ter essa percepção de que existem acontecimentos ocorrendo no nosso corpo quando o nosso corpo está esquecido, distraído, enfim. Aí eu digo assim, que a boa saúde, ela pode vir desse corpo mais proativo. Aí onde eu quebro essa objeção de que tem a questão da genética. Gente, eu trabalhei com muita gente com questões de genéticas. E a medicina já provou, no ano de 2003, 2004, 2005, foram feitas pesquisas com muitas pessoas do mundo inteiro, eles conseguiram fazer o sequenciamento genético, né? O projeto Genoma, conhecido como projeto Genoma, e aí eles perceberam que o estilo de vida tem uma influência muito maior. A epigenética aí, né? Isso, aí nasceu a epigenética, né? Tem uma influência muito grande na nossa saúde, o estilo de vida, os hábitos, tem uma influência muito maior que a própria genética. Wilson, eu quero saber, eu sei que você morou na Índia, e o pessoal que gosta de viagem, é um dos temas preferidos, e muitos, quando a gente pergunta onde você quer viajar, a gente tem uma porcentagem de mais de 7 a 10% que querem ir para a Índia. De 1000, tem 100 pessoas falando com você que querem ir para a Índia, Wilson. Conta para eles, conversa com eles um pouco, como foi suas experiências, que eu sei que não foi uma vez só. Então, eu fui 6 vezes para a Índia e teve uma ocasião que eu fechei meu consultório e fiquei lá 5 meses. Você achou que ia mudar para lá? Não, eu fui porque eu fui para a Índia para poder vivenciar a Índia, a experiência da Índia, porque a Índia é o seguinte, eu acho, até hoje, eu desconheço pessoas que tenham saído da Índia de maneira indiferente com a Índia. Ou você sai amando, ou você sai odiando. Eu conheço uma pessoa, uma ex-professora nossa, famosa da nossa categoria, ela estava na França. Alguma terapeuta ocupacional, então. Sim, ela foi para a Índia, por exemplo, e ela não conseguiu ficar um dia na Índia. Voltou. Ela ficou um dia,
saiu do hotel, andou um pouquinho lá, voltou pro hotel, fez as malas, foi para o aeroporto e quis voltar no mesmo dia. Aí ela conseguiu voltar no Não dia aguentou. seguinte. Conseguiu voltar no dia seguinte para a França. Não aguentou. Porque a Índia é um lugar mágico, onde você vai ter experiências muito significativas, porque você vê aquela cultura impregnada no ato das pessoas, no rosto, nas coisas, na sutileza do lugar, né? Então, eu fui para a Índia por quê? Para poder me olhar, para me observar e fazer algumas práticas. Eu fiquei numa cidade, das 6 vezes que eu fui, 5 vezes eu fiquei numa cidade chamada Rishikesh. É uma cidade que foi apresentada ao mundo pelos Beatles. Não, peraí. Você não vai falar que você foi naqueles ashram lá perto que os Beatles foram? Eu conheci. Conheceu? Mas só que hoje ele tá abandonado, Tá né? abandonado. Não, é isso que a gente vai conversar. Wilson, você foi na cidade que os Beatles mostraram pro mundo, a Índia. Sim, que a Índia ficou conhecida. Não, hoje esse ashram... O que tem lá? Então, vai contar desse ashram, né? Não, esse ashram é um lugar que está abandonado hoje, tanto é que eu fui ver um amigo meu brasileiro, um médico e tal, estava lá e ele me chamou para ir lá para a gente ver. E nós saímos já correndo, que veio o que aconteceu? Um cara com cacetete atrás da gente, por quê? E a gente não podia entrar. Mas enfim, nós não sabíamos. Quase apanhou da Índia porque foi ver o ashram dos Sim, Beatles. mas é um lugar que está abandonado, está numa disputa judicial entre os discípulos do guru, que era que cuidava daquilo, que faleceu, e o Estado, lá, não sei, uma instituição de Estado, que está na disputa desse... E você correndo com uma pessoa... Sim. O Wilson, isso dá um filme. Sim, foi muito legal. E o que você achou de bom naquela cidade lá? Então, eu gostei do silêncio, mas não é o silêncio de lá. São as vivências, as práticas que possibilitam que a gente encontre o silêncio interno. Sabe o que é aquele silêncio interno? Não. É onde a gente tem um pensamento, tem outro pensamento, tem outro pensamento. Entre um pensamento e outro tem um espaço. Tem um espaço. Por isso que, de novo, voltando para o meu livro, esse livro é dividido em 2 partes. Parte reflexiva, corpo e mente, e a parte prática, porque eu não quero que ninguém saia acreditando. Você pega o seu celular, grava os exercícios, e quando eu abordo aqui, na segunda parte, um capítulo, que é a consciência dos espaços do corpo e mente, você faz um trabalho corporal para você, de alguma maneira, ocupar mais esse espaço entre um pensamento e outro. Por quê? Esse espaço entre um pensamento e outro é onde, literalmente, verdadeiramente, você pode encontrar a paz. Porque você não está pensando, você não está identificando, você não está identificado, quero dizer. Porque isso você pode chamar de prática de meditação, de visualização, de concentração, você pode dar o nome que você quiser. E não estou falando de cunho religioso de maneira alguma, e muito embora algumas religiões utilizam isso, né, o próprio mindfulness, né, que é a atenção plena, que é uma vertente do budismo, e aí as pessoas começaram a fazer pesquisas sobre esse silêncio, sobre essa pausa, porque é o quê? Nosso pensamento, assim, porque a orientação que eu procuro dar com esse trabalho, com essa metodologia, é do comando. Como que é esse comando? Comando do corpo e comando da mente. Mas é o corpo comanda a mente ou a mente comanda o corpo? Então, é uma sinergia só. Um influencia o outro. Vamos dar um exemplo prático de exercício agora. Exercício prático, por exemplo, para facilitar você se concentrar com o pensamento, com o espaço do pensamento. Você pode, antes de fazer, bom, primeira coisa, você pode utilizar o seu corpo como uma âncora. Como? Uma âncora. O que é uma âncora? Você está um barco, está no rio, está no oceano, você precisa parar o barco. Eu estou pensando em muita coisa. Você quer parar seus pensamentos. Vamos então lá. Você vai como uma âncora que para o barco, você vai utilizar o seu corpo como uma âncora para parar o seu pensamento. Como? Então você pode sentar, uma postura ereta, confortável. Gente, se tiver difícil ficar sentado, deita. O importante é que o seu corpo não seja obstáculo, mas sim que você possa utilizar o seu corpo como meio de concentração, porque o seu pensamento já estou respirando melhor, Wilson. Então, você pode prestar atenção, por exemplo, na sua respiração. Quando você presta atenção na sua respiração, você não precisa prestar atenção no nariz. Claro, você pode prestar atenção na narina. Eu estou na minha barriga. Mas você pode trazer atenção para o seu abdômen, né, para sua barriga. Perceber que o abdômen sobe e desce, que as costelas levantam e abaixam. O coração está diminuindo um pouquinho.
Sim, você pode ficar nesse estado de percepção, de concentração, e aí o que, que vai acontecer? Vai vir um pensamento, o produto é pensamento. Você observa o pensamento, deixa ele passar, embora, Como uma nuvem que vai embora. como a nuvem que vai embora, e você volta a se concentrar no seu corpo. Por que, que a gente faz isso? Para a gente treinar que aquela compulsão do pensamento, o pensamento que vem, que vem, que vem, que vem, porque às vezes a gente fala assim, minha vida tá uma droga. Acontece que às vezes a vida tá uma droga. Aqui quando eu abordo como a gente ser proativo com o corpo para lidar com questões emocionais, eu trago isso de uma maneira assim muito concreta. Concreta no sentido assim, a gente precisa primeiro compreender que tudo acontece no âmbito do cérebro também. E agora, a gente alimenta tudo que passa, que vem, que vai para o cérebro com a nossa atenção. Então, os pensamentos, eles vêm também e a gente dá atenção para eles. E às vezes a gente não consegue pará-los. É um loop, parece que eles vão voltando e daí eu tento parar, eles voltam, eles voltam. A gente não consegue parar. E aí você para com o corpo. Com o corpo, você traz o corpo para a presença e observa. Então a gente não medita na atenção, você medita em outra coisa, você medita no seu corpo, sim, você medita no... Tem pessoas coisa, né? Que estão num grau bem adiantado, que conseguem já abstrair profundamente, aí elas vivem esse vazio, quando elas param para sentar, que a gente elas chama entram nesse vazio mesmo? A gente chama de entrar em meditação. Como que você viu lá na Índia diferente disso? O que você acha? Não, você vê, você sente. Na verdade, você não vê, você sente. Você sente, né? Você vai em lugares que você... É uma energia? É uma energia, você sente alegria. Só de estar num lugar, uma alegria. Assim, isso, gente, mas é o seguinte, aqui, como é o propósito... Eu não gosto de trazer nada, nenhum conteúdo onde a pessoa tem que acreditar em mim. Porque isso não importa. Mas ela pode viver essa alegria que se sentiu. A pessoa pode... Como que faz com o seu livro para trazer essa alegria para a pessoa? O meu livro, ele tem uma modesta contribuição para as pessoas iniciarem um processo de integração do corpo e mente. Mas não é só para quem sofre de questões mentais. Eu tenho um capítulo aqui que eu abordo as questões desde o avançar da idade, quais os pontos que você pode dar atenção, a questão da dor crônica. Tem muita gente. Sabe o que é a dor crônica? Aquela dor que você está com ela há mais de 3 meses. Nós temos um estudante que sofre disso. Eu vou contar uma história de um menino, um estudante estava lá fazendo engenharia, pessoal, e ele tinha uma dor, e parece que quando ele ia fazer a prova, a dor dele ficava mais forte, barulho, sabe? Muita gente, era aquelas provas de 200 pessoas. E você sabe como que ele melhorou? Fazendo muito exercício, ele virou triatleta, ele ele foi fazer a faculdade, ele saiu da UFRJ, foi fazer a online, porque com a online ele conseguia ficar melhor, ele aumentou o tempo de exercício e ele melhorou, ele percebeu que ele tinha um problema quando tinha muita gente, que aquilo provocava dor. Olha que coisa. Então, é isso mesmo. Isso, eu trago exemplos muito semelhantes a esse. Só que eu trago uma outra coisa, assim, como que como a dor é sentida. Quais são as fases da gente sentir a dor? E aí tem uma fase lá no cérebro, chama a fase de modulação da dor. E a dor, porque a dor, ela tem um estímulo em um determinado lugar e ela é levada pro cérebro, tem um arco lá. E aí o tempo que vai demorar, o tamanho da fibra, né, os tipos de fibras e tal. Então tem uma característica. Mas tem uma área que é a coisa da modulação da dor. Por exemplo, se você tiver no ambiente, sentindo dor, e está sob ameaça, nosso cérebro é capaz de suprimir a dor para a gente poder fugir. Então, assim, se a gente... Isso é muito antigo na evolução. Sim, sim. Então é muito importante que a gente saiba que tudo que a gente conseguir agregar para a nossa vida, que traga alegria, que traga prazer, que traga felicidade, que traga, assim, esperança, que traga amizade. Gente, amizade é uma coisa muito importante na vida. Cultivar a amizade. Então, nós temos... Quantos? Vou contar aqui. Isso tudo vai colaborar com a dor. Em 95. Para minimizar a dor. Em 2025. Peraí, nós temos parabéns, 30 anos de amizade. É isso? É isso mesmo. 30 anos de amizade, pessoal, é bastante tempo, né? Isso aí. Olha isso. E você estando perto de amigos, você se sente melhor, você modula. Se você tiver com uma dor, com alguma coisa, você vai se sentir melhor. Então, cuidado com os amigos é uma coisa. Você acredita que a gente fez um grupo? Tinha um estudante que estava deprimido.
entrou para fazer mapas. E a gente fez esse desafio. Vamos lá fazer o desafio mapa. Sabe o que ele foi fazer? Trilhas. Você gosta de fazer trilhas? Eu faço. Eu tenho no meu aplicativo do celular o compromisso de quantos caminhados dou, trilhas. Né? Eu moro também em Campo Jordão, Campo Jordão, lá tem trilha. Tem muitas trilhas. Então, o pessoal de mapas, vamos fazer uma trilha em Campos do Jordão com o Wilson. Opa, vai ser vamos, ó, estou falando aqui com o pessoal lá. Esse estudante, ele cria um grupo no WhatsApp. Você acredita que foi crescendo, a turma foi entrando, de trilhas foi pro teatro. Eu quero fazer parte desse grupo. Foi pro teatro de graça. Se você for pro Rio, você vai com a gente pro teatro de graça, a gente leva com uma ONG. Eles fazem, vão pro CCBB, eles fazem tanta coisa, doação de sangue, cuidam de gatos que são perdidos no campo. Da UFRJ, eles cuidam, são pessoas boas. Muito importante. E o que acontece, sabe quantas pessoas, eu fui ver hoje, parece que tem 3 ou 4 grupos, tem de 6 a 8 mil pessoas ativos, mais de 2, 3 mil fazendo atividade lá no Rio. Então vocês vão poder entrar nesse grupo, pede o link, o professor nós vamos enviar e assim, juntos, eu acho que o desafio, se você faz um desafio de sair do sedentarismo, ou você vai lá, compra o livro da editora Senac no Amazon, e chega na sua casa e você começa a fazer esse programa aqui do segunda Wilson, parte, o que acontece? A segunda parte em diante, aqui tem, quando o problema está no músculo, ele vai explicando o exercício que você fazer, o que você pode fazer com a ajuda de terceiros. É importante ter alguém junto nesse processo do desafio? Sim, não, porque aqui você pegou bem no capítulo que fala assim, ser proativo com as pessoas que têm dificuldade de mobilidade, tem doenças neurológicas, musculares. Nós temos pessoas cadeirantes pessoas assim, aqui e aí assim, diversas. É muito importante você fazer a sua parte e também não desprezar a ajuda externa. Isso também é uma atitude proativa, buscar ajuda, né? Mesmo na dor emocional, tem muita coisa que eu falo, que eu oriento e estimulo. Eu estou querendo completar nesse semestre, do meu desafio, aprender a dançar. Já fiz umas aulas, vou fazer mais. Isso ajuda, por exemplo, eu que não sabia dançar, eu começo a dançar forró, dançar samba. Isso ajuda uma atitude proativa do corpo? Conta pra gente. Totalmente. Primeiro, você está utilizando músculos que você não utiliza. Segunda coisa, você está estimulando áreas do seu cérebro que vai te permitir você não ter comportamento motor automatizados. Então você está aprender alguma coisa nova. Tudo que você faz é diferente, de novo, você estimula o seu córtex. O seu córtex tem influência sobre a parte motora, onde fica a memória dos seus movimentos. Então, dançar, jogar basquete, coisas que você não está acostumado. Andar de costas. Conta isso. Sabia, pessoal? Vocês podem ir para a praia e andar de costas, vai mudar o padrão. Quem sente dor. O Wilson fala do poder de andar de costas. Então tudo no Rio. Tá falando com o pessoal do Rio. Do Leblon até Ipanema dá uns 3 quilômetros? Do Leblon a Ipanema dá, eu acho que 4. Ou será que é Copacabana? Não, do Leblon ao Ipanema, ao final de Ipanema dá 4. Então, 5, vai. Não, eu acho que nós marcamos uns 3,5 km. Eu fui pro Rio há muitos anos atrás, porque nós íamos ver um espaço onde a professora Beatriz, quem dava o curso de formação antes, hoje eu também dou. Eu acho que é 3,5, acho que é 3,5. Eu acho que são 3,5 km. Eu fui da estação lá, voltei ao final e fui quase até o final, deu 5 km. Então José Otávio, fui eu e a minha amiga Ney Chaves. Lembro dela? Você lembra da Ney? Lembro de Ney. A Ney morava no Leblon, eu estava hospedado na casa dela e nós estamos andando de costas do Leblon até esse lugar e voltamos, deu 3 km, deu um trajeto de 3,5 km. Eu sei que foi isso. De ida, né, e volta. Bom, gente, eu tive uma experiência nas minhas costas de relaxamento profundo. Você andou de costa, correu de costa? Não, andamos. No calçadão ou na areia? Na areia, descalço. Descalço na areia. Então, um desafio mapas para vocês. Eu quero que vocês façam isso e depois conta para o José Otávio, ele vai me contar qual foi a experiência de andar pelo menos meia hora de costas na areia. Gente, o que acontece quando a gente anda de costas? Eu vou fazer isso. E vou contar para os alunos. Mas é importante as pessoas saberem o porquê que estamos recomendando isso. Toda vez que eu faço um movimento aqui, eu estou contraindo o bíceps. Para eu contrair o bíceps, meu tríceps tem que relaxar. Ao contrair o tríceps, o meu bíceps relaxa. Ou seja, uma musculatura principal, que a gente chama de agonista, tem um antagonista que tem que ceder para essa poder se contrair. É assim que funciona com o nosso corpo. Então, quando a gente anda de costas, a gente relaxa,
a nossa musculatura que nós utilizamos para frente, e ela solta também toda a cadeia posterior do nosso corpo. Reequilibra. Não, ela libera. Inclusive os músculos da lombar, eles ficam... Você pode puxar a pele das suas costas, você puxa a pele das suas costas. É meio dura aqui. Sim, você vai puxar a pele dura. aqui. Tem aderência, certo? Anda de costas, depois solta. Você puxa de novo. Não, daí você puxa de novo. Porque eu não quero que ninguém saia daqui acreditando em nada que eu tô falando. Eu sempre falo o seguinte, faça. E aí você vai ver como solta. E aí outra coisa que acontece. Então tem uma influência mecânica, essa que eu falei, mecânica. Ele fez uma tese sobre esse assunto, pessoal. E aí tem uma experiência neurológica, que é essa da novidade, que você está andando, fazendo uma coisa diferente, né? Então você reaprende a andar de uma maneira correta, porque a gente anda pisando torto, assim, assado, então é uma maneira de reeducar. E a outra coisa que eu considero muito importante é que quando a gente anda de costas, a gente libera o diafragma, que está ligado respiração com a lombar, a musculatura lombar. Então ele fica mais solto. Aquelas dores de coluna que as pessoas reclamam vai ajudar. Vai ajudar muito, mas assim, o diafragma, ele solta. E o que acontece quando a gente solta o diafragma? O nervo vago está ligado no diafragma. Então a gente passa a respirar mais e também mandar um estímulo que tá tudo bem. Por meio de um reflexo de Brouwer, esqueci o nome agora aqui. Que tá tudo bem com o corpo. E aí que você libera hormônios calmantes e tranquilizantes. Ah, que coisa boa. Então, assim, já teve ocasiões assim, tá melhor do que ficar apaixonado, Wilson? Tá melhor do que ficar apaixonado? Meio chateado, sim. Porque é mais ou menos um mecanismo parecido. A pessoa se sente bem. Eu lembro uma vez, uma ocasião, que eu estava lá em Campos. Você não estava apaixonado quando você andou de costas. Eu estava com a Alessandra, por exemplo, e aconteceu um episódio familiar muito, de muita dificuldade, assim, de lidar. Eu falei, Ale, vamos sair um pouquinho. Saí, fui andar de costas no Azul, lá em Campos do Jordão. Eu fui andando de costas, eu fui me centrando no meu corpo, porque às vezes a gente não consegue parar os pensamentos. É isso que eu estou falando. Traz a integração do corpo. Perceba como que o corpo, a respiração, tudo isso, ele ajuda a gente ter esse equilíbrio que vai beneficiar o corpo, no dor, na melhoria do movimento, a ter mais saúde, uma mente calma, umas emoções mais tranquilas. Tudo isso é possível e tudo isso nós podemos fazer se nós estivermos comprometidos com a vida, com aquilo que eu falei no começo, do valor da nossa vida. O mais importante é o valor da nossa vida. E tem uma coisa aqui, que quando eu faço essas entrevistas pessoalmente, eu gosto muito. Porque a gente pode levantar aqui, não vou nem levantar porque a câmera está assim. Vou dar um abraço. Wilson, muito obrigado por essa aula, essa verdadeira aula. Assim, foi um prazer. Nossos estudantes da UFRJ, vamos ver se a gente gravou, né? Sim. Quem sabe se a gente não gravou, tem que gravar de novo, mas a gente grava. Pessoal, até a próxima. Foi muito bom, né, Wilson? Sim, tchau, pessoal. Foi um prazer.